Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro, nós estamos na 30ª semana do tempo comum. Estamos começando o nosso dia, já no meio da nossa semana. E quarta-feira é um dia dedicado também a São José, devemos confiar a Ele toda a providência, confiar a intercessão de São José, tudo aquilo que nós trazemos em nosso coração. De modo particular, cada quarta-feira nós rezamos pelos nossos padrinhos missionários, pelos nossos benfeitores, por aqueles que ajudam a nossa obra, aqueles que acreditam na nossa evangelização e que contribuem, que se tornam benfeitores, que são fiéis a cada mês. Então, você que é padrinho missionário, você que é benfeitor, nosso muito obrigado, mas sobretudo nós queremos rezar por você e pelas intenções que você carrega no coração. Nós sabemos que a evangelização ela não tem preço, mas ela tem um custo. E é através da sua ajuda que faz acontecer e que dá continuidade às nossas missões, às nossas obras de evangelização e também às nossas obras sociais. Se você quiser ser adotado por um missionário na oração e intercessão, você pode escolher um missionário para que reze por ti, carregue você na oração e intercessão e você pode retribuir também fazendo a sua doação para a nossa comunidade, fazendo a sua oferta, nos ajudando mensalmente na nossa comunidade. Também nessa quarta-feira é um dia em que rezamos pelas famílias. E aqui no Rio de Janeiro, na paróquia São João Bosco, a cada quarta-feira, às 18h30, nós temos a missa das famílias. Então, você que é daqui da nossa região, pode vir participar conosco, confiar a sua família. No final, tem sempre uma oração que o padre faz pelas famílias, pelas intenções, pelos pais, pelos filhos, por todos aqueles que estão ali na Santa Missa e que vão receber essa bênção nessa quarta-feira, através também da liturgia, ou você pode acompanhar pelos nossos meios de comunicação, pelo nosso canal do YouTube, a missa que é transmitida a cada quarta-feira. Lembrando que a nossa Lex Divina é esse momento tão importante de intimidade com Deus, e você não pode deixar de viver essa graça, mas também de comunicar a outras pessoas. Então não deixe de enviar o link do nossa Lex Divina, de encaminhar para aquela pessoa que hoje precisa escutar a palavra de Deus. Também de dar o seu like, assim o nosso vídeo vai se tornando cada vez mais conhecido, vai alcançando pessoas ao longe, pessoas que nós nem conhecemos e que o vídeo chega até aquela pessoa. E também deixar os comentários no vídeo, daquilo que é importante da palavra de Deus, da graça que o Senhor tem nos dado através dessa leitura orante. Eu agradeço as pessoas que têm testemunhado a fidelidade da Lex Divina, o quanto a Lex Divina mudou a sua vida, o quanto essa fidelidade diária em estar em comunhão com a nossa igreja e deixar que a palavra de Deus ela realmente faça o seu trabalho, ela realize a sua obra. E nessa quarta-feira, nesse dia 30, quase terminando o nosso mês, a liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirado da carta de São Paulo aos Efésios. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é que é justo. Honra teu pai e tua mãe. E o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas, para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores, deste mundo com respeito e tremor, de coração sincero como a Cristo, não para servir aos olhos, como quem busca agradar aos homens, mas como escravos de Cristo, que se apressam em fazer a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como se estivesse servindo ao Senhor, e não aos homens. Vós o sabeis, o bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, ele tornará a recebê-lo do Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor deles e vosso está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas. Muito bela hoje a carta de São Paulo, ele vai exortar, e ele começa primeiro exortando os filhos e os pais. Primeiro, ele faz esse convite de filhos, obedecer aos vossos pais. Esse convite de honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Ele vai dizer, é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Por que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe? Para termos felicidades e longa vida sobre a terra. Então, aqueles que abençoam, que honram os seus pais,
tem uma longa vida pela terra. Por quê? Porque recebemos também a bênção dos nossos. Então é muito importante, faz parte de um dos mandamentos de Deus e hoje São Paulo vem nos exortar. Depois ele exorta os pais: não vos revolteis com os vossos filhos, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas para educá-los recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Então, uma outra indicação, São Paulo vai exortar a recorrer ao Senhor para disciplinar os filhos. E hoje, o quanto tem sido um grande desafio a educação, a disciplina dos filhos na realidade atual no qual nós vivemos. Então, a melhor forma de educarmos os nossos filhos é recorrendo ao Senhor, é pedindo ao Senhor, né, a inspiração, a sabedoria, a pedagogia certa para a educação no mundo de hoje. Depois, São Paulo começa a dizer: escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo. Cristo, não para servir aos olhos como quem busca agradar os homens, mas como escravos de Cristo, que se apressam em fazer a vontade de Deus. Então ele vai falar também que nós somos esses escravos do Senhor. Não um escravo que é humilhado, mas aquele escravo que faz a vontade de Deus. E nós costumamos dizer, né, somos escravos da Virgem Maria. Somos também escravos do Senhor, aqueles que se põem, né, sobre a proteção de Deus, aqueles que são submissos ao Senhor. Depois ele termina a leitura dizendo: e vós, senhores, fazei o mesmo, deixai de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor deles e vosso está no céu, diante dele não há acepção de pessoas. O Senhor que escolhe a cada um de nós, não existe acepção de pessoas, mas o Senhor acolhe a todos. Acolhe o escravo, o livre, acolhe a mim, acolhe você. E somos convidados a entrar, né, nesse pastoreio, nesse redil, sermos essas ovelhas do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 144. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Então o salmista hoje nos dá um refrão, né? Nos traz uma frase nesse salmo de uma grande confiança e consolação. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Então essa é a certeza que nós devemos ter hoje. Que o Senhor, ele cumpre a promessa. O Senhor, ele é fiel para sempre. É isso que vai dizer a palavra. O Senhor é amor e fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Então o Salmo nos convida hoje a renovarmos a nossa confiança no Senhor. E, sobretudo, a termos essa esperança de alcançarmos aquilo que o Senhor mesmo prometeu. Porque o próprio salmista vai dizer: que vossas obras, ó Senhor, vos glorifique. E os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Que neste dia saibamos proclamar o poder do Senhor e o seu senhorio na vida de cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes a Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente,
do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O evangelho de hoje tem várias facetas. Primeiro, o Senhor, ele está ali atravessando as cidades e povoadas, ensinando e pregando, e ele é questionado se realmente é verdade que são poucos os que se salvam. E Jesus vai nos trazer o exemplo da porta estreita, que apenas se salvarão aqueles que conseguirão passar por esta porta estreita. E todos querem procurar a porta larga, a porta fácil para atravessar. Mas hoje o Senhor vai fazer uma exortação e ele vai dizer: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Depois ele vai falar dessa vigilância, quando ele diz daquele que fecha a porta, para que o ladrão não entre. Então ele vai falar também de uma vigilância para aqueles que precisarão entrar no reino dos céus. E por último, já no finalzinho do evangelho, ele vai falar dessa graça e da humildade, porque ele diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, 3 movimentos. Primeiro é compreender que devemos aceitar passar pela porta estreita, então de entrarmos nesse caminho de renúncia. O segundo, ele vai falar da questão da prudência e da vigilância para entrar no reino do céu, o ladrão que fecha a porta. E o terceiro, da humildade, onde os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, que neste dia peçamos o Senhor a graça de sermos fortalecidos no nosso chamado, na nossa vida de oração, para que possamos nos preparar para o momento, para o nosso momento, a nossa hora, e sobretudo para a vinda do Senhor. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.